Afinal, o que é o poder mais forte de One Piece? Depois da gente ser apresentado com os Gorosei podendo ser armas ancestrais com nomes através de planetas e obviamente sendo ligados a Poseidon, Uranus, Plutão, que também são armas ancestrais. Isso faria estes seres terem a capacidade de serem tão fortes quanto as próprias armas ancestrais, tanto quanto a capacidade de Im-sama de fazer um X no mapa e algo simplesmente desaparecer. Mas eu tenho algumas hipóteses que podem mudar um pouco esse esquema, a maneira como a gente vê os outros Gorosei. Afinal, a gente foi apresentado a apenas um deles. E o que isso pode significar de fato? Será que o Oda vai cair no clichê de todos eles serem as armas ancestrais nomeadas da esquerda para a direita com a ordem do quão próximo os planetas são do Sol? Ou será que a gente pode ter uma mudança aí? E se na verdade os outros Gorosei são, digamos que, espécie de clones daquele Gorosei que é chamado de arma ancestral, no caso o Saturno? Isso seria muito interessante, já que abriria um leque de possibilidades para os outros Gorosei serem tão fortes quanto este, mas que esse é como se fosse o centro de tudo. E por isso o Kizaru teve tanta ênfase no cuidado daquela comida, daquela bebida estar envenenada na hora que ele foi entregar para o Sanjay Garcia. E isso mostraria o porquê ele é tão importante assim para o mundo, né? No caso, para a entidade governo mundial. Mas então, o que seria as outras armas ancestrais, os outros planetas, né, desse sistema solar? A gente tem a Terra, que obviamente a maior hipótese seria Im-sama. O Luffy e a sua Akuma no Mi poderiam ser um também, e a questão dos outros deuses talvez estejam nessas fontes de poder que são teoricamente ilimitadas. Mas eu falo isso especificamente do Saturno porque existe essa questão do clone estar ao redor dele. Eu já falei sobre isso em um vídeo que possui algumas ligações com a maneira com que o Oda utiliza as dicas através das palavras japonesas e da combinação do número dos capítulos. E que isso abre um leque muito interessante de possibilidades para o que é exatamente essa arma ancestral. Lembrando que Saturno, se você traduzir para o japonês de alguma forma, do jeito que a linguagem deles é, pode se tornar Satã. Lembrando que uma espécie de ceifador apareceu na frente do Zoro no final da batalha dele contra King para fazer alguma coisa e logo depois a gente não viu mais nada sobre isso. Ou seja, o Oda com certeza está guardando algum segredo. Uma dessas hipóteses é que o Zoro seria um clone feito dessa arma ancestral, ou uma tentativa de fazer um clone de algo que não deu muito certo. E por isso esse ser apareceu na frente dele, o que deixa a gente com muitas interrogações na mente. Afinal, falta alguma ligação daquele ser que apareceu na frente dele com qualquer outra coisa na obra. A gente só viu algo aparecendo. Poderia ser a aura da Emma, sei lá, tentando tirar algo dele, alguma coisa relacionada a alucinações. É difícil ter certeza. A questão é que nada disso faz sentido. E quando a gente faz essas ligações de como a maneira como as coisas são chamadas aqui para a maneira como elas são chamadas no Japão, mostra que a gente pode ter perdido muitos detalhes na obra e que esse podem ser um deles, onde a gente vê que o Zoro tem alguma relação com algo da criação das armas ancestrais. Porque lembrando, esses seres que são os Gorosei, eles não são de agora, eles são de muito tempo atrás. Como cada um deles sobreviveu já é uma questão muito interessante a se notar. Lembrando que o desejo de Vegapunk era uma energia infinita que pudesse abastecer o mundo todo. E se a Im-sama de alguma forma consegue controlar um lugar onde a vida seja infinita, ou onde a expectativa de vida dos Gorosei não passou do tempo que era já obviamente para ter se encerrado. Eles continuam vivos e fazendo coisas pelo mundo livremente, afinal a gente finalmente viu eles fora do castelo de Pangeia. Seria interessante se a gente notasse alguma mudança no corpo do Jay Garcia,
visto que ele está fora do local que teoricamente é um local seguro para ele, já que talvez aquele lá seria o lugar onde ele não envelhece. Seria interessante ver isso, mas aparentemente não vai ser mostrado, ou de fato não tem, é só uma especulação sem muito sentido. Luffy, por sua vez, possui uma das Akumas no Mi que são relacionadas com a liberdade, ou seja, a Akuma no Mi do Deus do Sol, Nika, aquele que vai tirar o mundo da escuridão. E por que que isso é tão interessante e pode levar a gente ao resultado final de One Piece? Bom, lembrando que Insama tem muita chance de ser uma criatura mitológica, algo diferente do que a gente está acostumado. E talvez seja por isso que a verdadeira identidade dela ainda não apareceu 100%. Talvez seja por isso que a gente não viu o corpo, o rosto, a feição, qualquer coisa do tipo. Apenas olhos. Olhos que nos entregam algumas coisas, mas que não dá para ter tanta certeza. Seria mais como o olho que está ali em cima, né, por exemplo, daquela cena de Wano, assistindo tudo independente da onde seja. Junto com isso, toda essa questão do ser que é Insama, sabendo que não poderia tomar a frente do mundo por conta talvez de uma maldição ou qualquer coisa que seja o seu verdadeiro corpo, criou os Gorosei para ordenarem o mundo de cima, sendo que na verdade quem estava fazendo isso era este ser que a gente tanto quer conhecer. E em busca de enfrentar esses poderes do mundo de One Piece, que são as Akumas no Mi, o Haki e as armas ancestrais Uranus, Poseidon e Pluton, ela criou as suas próprias armas ancestrais como forma de rebater todo esse poder que foi criado de alguma forma que a gente não sabe ainda. E uma maneira que mostra isso é porque as armas ancestrais da jornada e da profecia são essas três: o navio, a princesa, que acaba por se tornar uma grande arma, e também Uranus, essa que se perdeu e foi parar nas mãos de Insama por algum motivo. Mas o que são os poderes dos Gorosei? Eu não acho que sejam de fato habilidades ou coisas criadas por eles, já que se todos eles são as armas ancestrais, eu não acho que seria algo como uma maneira de simplesmente destruir uma ilha, mas sim um título que foi dado a eles por extrema habilidade e capacidade em fazer alguma coisa. E o que na minha visão mais colabora com isso tudo seria as zoans míticas de tipos diferentes que mostram que esses são seres acima do que eles podem fazer mesmo sendo humanos superpoderosos. Uma coisa que reforça a força dos Gorosei é meio que o título do momento em que eles aparecem. É a força mais poderosa do mundo. Os Gorosei, os seres que estão acima até mesmo do almirante de frota. E o mais interessante é que no capítulo 1073 a gente tem a apresentação do São Jay Saturno, o que é novamente algo muito interessante que mostra que ele provavelmente é um ser muito poderoso. O mais interessante disso é que no capítulo 73 de One Piece nós temos o nome de Os Monstros da Grand Line. Se você comparar o 73 aí, os dois, talvez isso tenha alguma conexão, talvez não, mas só para trazer a informação aqui, existe um mundo onde o São Jay Saturno ele é um monstro, o que reforçaria Insama também ser um monstro e assim os outros Gorosei. Mas eu deixo aí com vocês essa opção deles terem as zoans ou algo do tipo. Agora, uma parte interessante que eu gostaria bastante de discutir isso com vocês é sobre a possibilidade dos Gorosei serem ou não todos eles armas ancestrais, ou eles serem criados a partir de este Gorosei que a gente está vendo agora indo para a ilha Egghead. Lembrando que existem algumas pequenas ligações muito sutis e que mostram que, por exemplo, o Gorosei da espada poderia ser o Gorosei relacionado ao planeta Marte, já que ele possui a espada, Marte é relacionado com o deus da guerra Ares, e por aí vai. São pequenos detalhes que nos conectam com o outro, mas que não dá para ter 100% de certeza, porque novamente o Oda ele trabalha a história de uma maneira muito diferente do que a gente está acostumado
haverem qualquer outro tipo de obra. Então ele sempre pode mudar as coisas no último momento. Uma outra coisa interessante, como uma hipótese, é a possibilidade de Luffy ter ou não esse poder considerado de uma arma ancestral. Lembrando que as armas normalmente são consideradas aquelas que podem destruir uma ilha apenas com um simples disparo. E a gente viu que a Akuma no Mi do Luffy não pode exatamente fazer isso, mas ele tem um poder muito grande, capaz de controlar o ambiente, ser mais resistente, uma mistura de uma Zoan despertada com uma Paramécia despertada. Então, esse vídeo, na verdade, é abrir uma conversa sobre isso, então eu quero que você deixe aí sua opinião sobre os Gorosei, o que você acha, você acha que o poder deles é realmente único, diferente, cada um deles? Você acha que eles possuem conexões ou que todos, por exemplo, têm Zoans? Eu acho que isso é realmente o ponto-chave para entender como vai ser a parte final de One Piece, já que teoricamente os Gorosei estão um nível acima até mesmo dos Almirantes, ou seja, nível Yonko. Como que os Chapéus de Palha vão lidar com essa situação toda é algo que eu estou muito intrigado. E aí novamente a gente volta a falar sobre a melhoria nos poderes de cada um dos Chapéus de Palha. Por isso eu estou deixando um videozinho sobre o Luffy, Sandy e Zoro aí no card. Enquanto eu vou ficando por aqui, se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal para não perder nada sobre o One Piece. Um abraço, fui!